Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. Que Deus abençoe, fazendo de cada um de vocês a própria bênção. Porque Deus não quer te dar uma bênçãozinha aqui, ali, acolá. Deus quer muito mais. Deus é grande. Você sabia? Deus é grande, é imenso, é infinito. E porque Ele é grande, é infinito, Ele só faz coisa grande. Só faz coisa grande, Ele não faz coisa pequena. Porque Ele é perfeito, Ele não faz nada imperfeito. Então essa é a visão que você tem que ter de Deus. Deus é grande e perfeito. Só faz coisas grandes e perfeitas. Por exemplo, a maior coisa que Deus pode fazer na sua vida não é atender um pedido, atender um clamor, resolver um problema aqui, ali e acolá. Não. Deus quer que você seja a própria bênção. Você acredita nisso? Ah, mas isso é grande demais para mim. Como é que eu posso ser a própria bênção? É aí que está a grandeza de Deus. Ele transforma a vida da gente. Ele não conserta a vida da gente. Ele não recauchuta o nosso corpo, a nossa vida, não. Ele faz novas todas as coisas. Isso é que é bacana. Mas o segredo qual é, bispo? Para Deus fazer de mim uma nova criatura. O segredo é crer. Mas como que eu posso crer? Vamos entender o que significa crer, minha amiga, meu amigo. Olha só o que Jesus falou e que você tem que entender o sentido disso. Ele disse assim: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Quer dizer, ele aqui dá uma opção de você crer ou descrer. Mas quer dizer que a crença depende de mim? Sim, claro, lógico. Só depende de você. Então, se eu posso crer, eu vou crer. Eu não sou burro, eu vou crer para tomar posse daquilo que Deus prometeu. Agora, se eu posso crer e não creio, aí o problema é meu, eu vou me arruinar, eu vou me danar. Essa é a realidade. Então, você, amiga e amigo, tem que entender que a fé vem de Deus, Ele dá a fé, mas cabe a você tomar atitude ou não. Se tu podes crer, diz Jesus, quer dizer, você pode crer? Você diz que eu posso. Como que você pode crer? Quando você obedece. Quando a gente obedece, a gente está crendo. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Você vai no shopping, aí você vê um vestido lá maravilhoso, lindo. Você diz assim, puxa, esse vestido dá exatamente... É isso que eu estava buscando. Você vai falar assim, mas esse vestido aqui vai encaixar direitinho com o meu corpo. Poxa, eu vou arrebentar. Aí você vê lá o preço. Aí o preço é um pouquinho salgado. Aí você diz assim, não, mas sabe de uma coisa? Eu vou lutar, eu vou sacrificar, mas eu vou comprar. Quer dizer, você creu no vestido e você sacrificou usando, quer dizer, gastando um pouco mais para tomar posse daquele vestido. Quer dizer, quem crê, obedece, segue, toma posse, faz o que tem que ser feito. Às vezes a pessoa até se encalacra de dívidas porque ela crê tanto, porque ela quer tanto aquilo, não é? A mesma coisa se diz respeito com a palavra de Deus. Se você
crê, você vai em frente, você não desiste, você não desanima. Ninguém pode tirar essa crença de você, se você crê. Agora, se você não crê, não adianta ninguém tentar te convencer a crer, que você não vai ficar convencido, você não vai crer. Então, a fé é assim, a crença em Deus é assim. Você pode crer, você pode crer, você crê, então você toma atitude, você obedece. Então, a fé, a crença envolve uma obediência, você se entrega. Você se entrega, que é o caso do vestido. Você disse assim, eu gostei desse vestido. E mesmo que o vestido tivesse um preço salgado, você faz das tripas coração para tomar posse daquele vestido. Ora, isso é crer. Então, amiga e amigo, a crença envolve tomar atitude de obediência. A descrença envolve a atitude de não tomar nenhuma atitude, de não fazer nada. O que você escolhe? Jesus disse para o pai do rapaz: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Então, nesta sexta-feira, depois de amanhã, nós teremos reuniões especiais em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Todas elas. No Templo de Salomão, nós vamos ter a primeira reunião às 7 da manhã. É a reunião do jejum. Mas você não precisa vir em jejum, não. O pastor vai estar em jejum por você. 7, 10, meio-dia, 3 da tarde e 8 da noite. Aqui no Templo de Salomão. Mas em qualquer outra igreja universal, você vai encontrar as portas abertas para crer, quer dizer, para obedecer, para ir. Porque quando você cisma, não, eu vou. Quando você diz vai, é porque você creu. Quando você diz, eu não vou não, então você não creu. Então você é aquela pessoa definida. Quando você crê, quando a gente crê, a gente se definiu, eu creio, eu vou. Quando a pessoa diz, eu não vou, então é porque ela não creu. Então quem não crê, não venha. Ora bolas, é uma questão de opção. Cada um tem a sua própria escolha. Eu criei, eu obedeci. Eu não criei, eu não obedeci. Eu criei na Esté, eu me casei com ela. Eu me entreguei para ela. É assim que é a crença. A crença não é você dizer, eu creio em Deus ou acredito em Deus e ficar de braços cruzados. Não, isso não existe. Isso não existe. Essa crença é diabólica. É como os demônios também têm a mesma fé. Eles creem, mas a vida deles não muda porque eles não têm o poder, o direito de escolher, de obedecer. Eles já nasceram rebeldes. Então, minha amiga, meu amigo, a sua fé, a sua crença tem que ser seguida de atitude, de obediência, claro. Se você não obedece, então você não crê, você descrê e, obviamente, não vai receber nada. Então, as pessoas que vierem nessa sexta-feira, que é o dia do tudo é possível para aquele que... Quer dizer, tudo é possível para aqueles que vierem, que creem. Não é possível para aqueles que não vierem. Você escolhe. Você toma a sua decisão. Você é obrigado? Não, você não é obrigado a nada. Então, Jesus falou assim, se tu podes crer, vai. Se você não pode crer, não vai. Se você pode crer, venha. Se você não pode crer, fique. Eu costumo dizer, quem crê vai, quem não crê fica. O que você escolhe? Qual é a sua opção? Se você crê, você vai. Se você não crê, você não vai. Essa é a nossa fé. Essa é a fé que norteia o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Inclusive, nós vamos assistir agora um testemunho extremamente interessante. Eu queria que você, por favor, aumente o volume aí do seu rádio, do seu televisor, para você ouvir as palavras desse casal que teve uma experiência difícil, mas
o que era impossível, o que não tinha mais jeito para eles, aconteceu por quê? Porque eles creram, eles obedeceram. E a obediência traz a bênção. Vamos assisti-la, por favor. Para alcançar a plena felicidade, o casal de engenheiros, Caroline e Eduardo, tiveram que enfrentar uma longa estrada com obstáculos, brigas, desentendimentos e até uma quase separação. Parecia ter chegado ao final da estrada, mas foi aí que eles encontraram o caminho da fé e do amor inteligente. Mas essa história começa quando Caroline entra para a faculdade de engenharia. Bom, e aí, fazendo a engenharia, né, eu conheci uma pessoa e a gente resolveu se casar. Eu namorei 2 anos, noivei 2 anos, fiz tudo teoricamente como manda o protocolo, né? Nessa época eu já estava chegando já próximo do final da minha faculdade. Ele tinha ido trabalhar numa outra empresa de óleo e gás, enfim, uma empresa que paga realmente muito bem. E ele falou, não, faz o seguinte, não precisa mais trabalhar, deixa que eu pago a sua faculdade, vai estagiar, senão você não vai se formar. E aí ele foi, com esse emprego novo que ele tinha entrado, ele viajava muito. E eu me sentia muito sozinha, ficava em casa sozinha o tempo inteiro. Então era o estágio, eu tinha uma condição muito boa, eu tinha um carro, eu tinha dinheiro, porque ele deixava dinheiro para mim, ele deixava tudo pronto para mim. Só que ele nunca estava lá. Só que ali tudo desandou, porque eu passei a realmente sair, era sexta, sábado e domingo, eu saía com o pessoal e ele viajando a trabalho. E aí eu comecei a conhecer outras pessoas. E aí, obviamente, né, saía com essas pessoas, às vezes saía só para me divertir, mas às vezes eu me sentia sozinha e realmente saía com alguém. E aí eu fui entrando numa bola de neve, porque assim, os relacionamentos, ninguém queria nada sério, sabiam que eu era casada, então assim, no fundo as pessoas também me usavam. Só que eu queria sair daquilo, eu queria, assim, vamos supor, eu estava procurando alguém que me tirasse daquela situação. E aí eu encontrei, né? Eu estagiava numa empresa, fui estagiar em outra empresa e nessa outra empresa eu conheci um rapaz lá dentro que acho que era tão louco quanto eu era. Quando eu vi, eu estava meio que já me apaixonando por ele. E aí nós marcamos um dia de sair, nós saímos e dali a gente começou um relacionamento que 3 meses depois ele falou assim, faz o seguinte, larga tudo que você tem lá e vem morar comigo. E aí eu fiquei encantada com aquela situação, porque assim, era uma pessoa que me dava atenção, coisa que eu não estava tendo, né, no meu casamento. Era uma pessoa que me agradava, falava o que eu queria ouvir. E eu tomei coragem e larguei tudo e peguei minhas coisas, a gente foi alugar uma casinha lá na zona norte do Rio de Janeiro, né, quase dentro de uma favela. A gente alugou um cômodo lá e a gente foi morar lá. E a minha família não sabia onde eu fui morar. Eu peguei minhas coisas e fui embora, não avisei ninguém. E o rapaz, quando chegou, não viu minha roupa em casa. Foi uma confusão, porque quando eu fui morar com ele, eu descobri que no fundo ele não era solteiro. Ele tinha saído também de um relacionamento, ele tinha uma filha pequena de 2 ou 3 meses na época. E aí chegou um momento, né, que aí eu fui trabalhar em outro lugar, porque quem pagava a minha faculdade era meu ex-marido. E aí eu tive que me custear, me bancar. Faltava as aulas da faculdade, achava que eu não ia mais me formar, eu falava, nossa, eu acho que agora eu vou reprovar de vez. Eu estava no último período. E aí foi essa confusão toda. Ele começou a me bater, ele fazia muita ameaça. Quem manda aqui sou eu! E eu ficava toda marcada, era marca no braço, de uma pegada mais forte, era marca na perna, porque às vezes ele me empurrava. Aí meu pai falou assim pra mim, pega tudo que você pode pegar hoje, porque é o último dia que você vai pisar nessa casa. Vai lá. Eu falei assim, não mãe, mas não sobe agora não, deixa eu avisar ele direitinho e aí vocês sobem, porque eu sabia que ele era violento. Eu falei, vai dar alguma coisa errada aqui e pronto. E aí, dito e feito, eu subi para avisar, nisso que eu subi para avisar, eu tinha acabado de colocar o jantar, ele puxou a toalha, jogou tudo no chão e pegou fogo, tacou fogo no meu armário, foi assim, uma visão do inferno. Ele pegou, tacou fogo nas minhas roupas, perdi tudo. Só consegui porque eu levei na mão e ali eu fui embora. E aí eu resolvi começar tudo de novo, né? De novo. E a empresa anterior que eu tinha trabalhado, tinha estagiado na verdade, me chamou para voltar como engenheira. Chegou lá, conheci o Eduardo. Meu nome é Eduardo Furlan, né? Sou engenheiro de produção. Então assim, o jeito de ser dela
até quando a gente começou a conversar, né, eu conheci ela, bateu muito a questão de assunto, muito pela formação, o jeito alegre, espontâneo dela. Então isso me chamou muita atenção, né? E depois disso a gente começou a, vamos dizer, namorar, né? Na verdade, a diferença é que eu morava em Araçatuba, ela no Rio de Janeiro. Depois ele combinou de ir para o Rio, veio para o Rio, ficamos assim em torno de 7 finais de semana, que davam uns 3 meses ali, ele largou 12 anos de empresa e resolveu ir morar junto comigo. No começo, tudo maravilhoso, a gente ia passear, eu ia conhecer com ela os pontos turísticos do Rio de Janeiro, eu não conhecia, ela me levava, tudo. Porém, nesse meio, começaram a aparecer os traços assim de problemas assim, né, na Carol. Uma pessoa muito ciumenta, muito controladora, ela queria saber de tudo, o que eu estava fazendo o tempo todo. Eu não dava sossego para ele, eu ligava para ele de hora em hora e eu perturbava ele no trabalho o tempo inteiro. Teve um dia que eu fui para o trabalho e ela teve uma crise de ciúme e começou a me ligar. Me ligou já assim, eu indo para o trabalho no ônibus, que eu pegava um ônibus para ir para o trabalho. Onde você está? Eu estou no ônibus. Quem que está sentado do seu lado? Eu falei, tem uma pessoa aqui. É alguma menina? Não. Não, mas tem alguma menina perto? Não. Ah, então tá bom, desligou. Aí chego no trabalho, 10 minutos depois, o que você está fazendo? Estou trabalhando. Mas você está falando com alguém? Não. Carol, não tem ninguém aqui. Olha, eu tô ocupado e... Posso te falar? Tô cansado desse seu ciúme doentio. Eu é que tô cansada de ser enganada, tá entendendo? Eu tô cansada, eu tenho certeza que tem alguém com você aí. Vai, anda logo. Coloca o telefone no Viva Voz, eu quero ouvir a voz dela. Como é que é? Você tá ficando louca? Você pirou de vez? Eduardo, você vai colocar no Viva Voz, porque eu tô mandando. Senão eu vou até ir no teu trabalho, vai ficar feio pra você. Eu vou aqui... arrebentar a cara dessa mulher. Olha aqui, Carol. Você tá vendo? Você que está assistindo essa programação... Isso aí é uma produção, mas era essa a situação da moça. Era essa a situação dela. Era bonita, inteligente, formada, quer dizer, uma pessoa capaz, mas não conseguia controlar o seu interior, não conseguia controlar a sua mente, não conseguia controlar a sua inteligência. Ela era inteligente, mas não conseguia controlar a sua inteligência. Ela colocou tudo a perder por conta de estar possuída pelo espírito dos ciúmes. E isso levou a essa situação, esse inferno que ela arranjou. Ela mesma ajudou o mal, o diabo, a se destruir. O caso dela não tinha jeito aos olhos humanos. Ela era uma mulher irrecuperável. Tinha tudo e jogou tudo pela janela. Mas, por conta de ter ouvido a palavra de Deus e ter dado ouvido a essa palavra, e ter obedecido essa palavra, ela mostrou que cria e a vida dela mudou. Só assim. Eu estou falando assim, devagar, para que você possa arrumar os seus pensamentos, para que você possa decidir a sua vida. Tudo é possível para você, minha amiga e meu amigo. Talvez você seja essa criatura extremamente ciumenta, porque você está possuída por uma entidade que leva esse ciúme, que faz você ser doente espiritualmente, sentimentalmente falando, você é uma doente. E para se livrar disso, não tem remédio, não tem pílula, não tem comprimido, não tem tratamento, não tem jeito. Mas para a fé, para a crença, tudo é possível para aquele que crê, Jesus disse, e isso se confirmou. Vamos continuar assistindo. Vou falar uma coisa, vai ser a última vez. Pra mim chega, tá? Deu, eu não aguento mais. Eu vou pegar minhas roupas e vou voltar pra São Paulo. Chega, não aguento. E aí, quando ele falou que ia embora, eu falei, não, eu quero que dê certo, eu não quero mais um relacionamento frustrado, mais um casamento, que não deu certo, E aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, e agora? Ela falou assim, olha,
Eu sugiro, minha mãe já frequentava a Igreja Universal, ela falou assim, eu acho que vocês têm que começar a buscar a Deus. Senão, realmente não vai dar certo. Vai ser mais um aí que você não vai fazer, né? Assim, não vai pra frente. Aí eu falei assim, não, tá bom, mãe. Ela falou assim, se ele estiver em casa, você faz essa sugestão para ele. Vocês precisam buscar a Deus. Eu cheguei em casa, né? Arrumei as minhas coisas. Aí ela chegou. Aí eu falei, agora, vamos conversar. E ali, ela fez uma proposta para mim. O que ela me falou? Eduardo, é o seguinte, a gente vai continuar junto, não vai? Aí a gente conversou, então vamos. Só que agora é o seguinte, nós vamos mudar. Você vai comigo agora, você vai fazer 7 domingos comigo agora, na igreja. Aí eu, como assim? Eu era de outra denominação, vamos assim dizer, né? E eu tinha a visão da Igreja Universal como algo assim, né? O último lugar do mundo que eu vou colocar meu pé lá dentro, né? Mas a hora que ela fez essa proposta, eu também queria que o nosso relacionamento desse certo. Olha, o primeiro dia foi bem estranho, vamos assim dizer. Por quê? Eu não conhecia a igreja. Tanto que assim, o primeiro dia eu fui e fiquei meio que ali, fecha seus olhos, não fechava o olho. Ficava ali de olho aberto, o que vai acontecer, né? Então assim, o primeiro dia foi assim. Na outra vez que a gente foi, né, vamos começar a ouvir. E dali, aí a gente vai aprendendo, vai ouvindo, né? Vai aprendendo, vai dando ouvidos àquilo e começa até fazer prova. Poxa, será que isso que ele está falando é verdade? Então vou começar a fazer isso. E aí eu comecei a obedecer. Eu e ela também. E realmente, né, a gente começou a frequentar e as coisas começaram a se encaixar, né? O casamento foi melhorando, a vida financeira estava estável, né? A gente já tinha conquistado, ele também já estava no emprego que era dentro do que ele esperava. Então, assim, a gente começou já estava tudo se encaixando, mas dentro de mim ainda tinha um vazio. Eu sempre ouvia o seguinte, que a gente tinha que buscar o Espírito Santo. Só que até então, antes, né, eu não sabia o que era o Espírito Santo. E isso eu fui aprendendo o que era. Então, assim, poxa, a primeira coisa é batismo nas águas. Poxa, então tem que me batizar? Vou me batizar nas águas. Eu tenho que deixar as amizades, tenho que deixar o meu passado? Fui deixando o meu passado. E comecei realmente a buscar o Espírito Santo. Eu queria ter ele na minha vida para que eu tivesse realmente essa transformação, para que eu mudasse e que a minha vida fosse outra vida. E ali eu comecei a me dedicar. E aí eu realmente comecei a ver que eu precisava de Deus, né? Realmente era de Deus que eu precisava. E aí a gente começou a buscar. Eu lembro que ele já estava até mais, vamos dizer assim, mais na frente do que eu, porque ele já tinha realmente se entregado, obedecido, fazendo o que tem que ser feito realmente, mas eu ainda tinha as minhas convicções, né? Tinha aquelas coisas que eu falava, não, isso aqui não, isso aqui é meu. Eu não abro mão disso, eu não abro mão da minha carreira. E quando, na verdade, Deus não quer que a gente abra mão de nada, Ele quer ser o primeiro, Ele não quer que você ponha ninguém no lugar dele, né? E eu não, eu botava a minha carreira em primeiro lugar, depois o meu marido, depois ainda meu filho, coitado. Tinha muita gente no lugar de Deus, a verdade era essa, Deus era o último. E teve um jejum de Daniel, específico, no qual eu fui batizado com o Espírito Santo. Esse dia foi para mim, assim, maravilhoso. Porque até ali eu era uma pessoa, eu era um Eduardo. Dali para frente eu me tornei outro. Nesse dia, quando a gente estava saindo da reunião, eu falei para ela, olha, hoje foi um dia especial. Foi quando eu fui selado, quando a gente tem essa mudança da nossa vida. Então, ela também precisava buscar. E aí eu relembro que realmente, naquele momento, Deus começou a me mostrar o que eu tinha que fazer. E aí Ele foi falando comigo o que eu tinha que deixar, quais eram as atitudes que eu tinha que mudar. E foi uma reunião de tarde. E eu lembro que na hora que o pastor falou assim, vem aqui no altar, se entrega para Deus, entrega tudo que você está segurando, tudo que você assim, não quis ainda deixar diante de Deus, né? E aí eu fui lá na frente e eu botei realmente tudo diante de Deus. E, assim, grande parte realmente era a minha carreira, assim, coisas que eu agarrava ali muito fielmente e eu não abria mão, eu não priorizava Deus, eu sempre priorizava
a minha carreira. E naquele momento eu falei assim, não, Deus, seja feita a tua vontade. Se eu tiver que abrir mão da engenharia hoje, eu abro. Se o Senhor não quiser mais que eu seja engenheira, eu não vou ser engenheira. Mas eu não abro mão de ter a tua presença. E eu lembro que naquele dia, assim, foi muito forte, muito especial, o carinho dele, o amor dele. E assim, houve o batismo com o Espírito Santo e aí tudo mudou. E aí vem aquele carinho, aquele amor, aquele cuidado e aí você vê que nada nesse mundo é mais importante do que ele. Meu marido não é mais importante do que ele, o meu filho, nada é mais importante do que ele. Aí você pensa, nossa, um Deus tão maravilhoso assim, que cuida da gente com tanto carinho, com tanto cuidado, não era minha mãe, né? Às vezes a gente fala, ai, minha mãe, meu pai, não era ele. Ele tinha que usar alguém, ele usou minha mãe, mas se não fosse minha mãe ia ser outra pessoa. Ela mudou muito o comportamento dela. Assim, a Carolina era uma pessoa muito explosiva. Eu falava que ela era uma bombinha de pavio curto. Sem dúvida era o que faltava, sem dúvida. Porque ele completa aquilo que vem e completa aquilo que está faltando. Continuo, né, engenheira, continuo mãe, esposa, mas hoje em dia eu tenho um equilíbrio dentro da minha vida, né? Deus está no controle e Ele vai me guiando. Eu vivo o dia de hoje, eu falo dele para as pessoas porque eu sei o que eu vivi, eu sei o quanto sofri. Se eu tivesse encontrado Ele antes, eu não estava contando tanta história triste. Eu costumo dizer até isso, que enquanto a gente tenta viver sem Deus, a gente só vai contando história triste. A Universal é minha mãe, assim, é minha mãe espiritual, é onde eu encontrei Deus, é onde eu encontrei a saída. Que eu aprendi na Universal ter esse discernimento, aonde eu aprendi a usar a fé. Sou muito grato, para mim é como se fosse uma mãe realmente. Eu não tenho palavras para agradecer, eu sou a Universal. Maravilha, né? Tá vendo? Os dois eram engenheiros formados, inteligentes, racionais, mas com toda a inteligência deles, com toda a racionalidade, com todo o diploma, capacidade intelectual deles, não conseguiam resolver os seus problemas interiores. Mas quando eles conheceram a palavra de Deus e começaram a obedecer essa palavra, eles provaram para Deus que criam. E essa crença trouxe uma vida nova para eles. E é isso que Deus quer fazer com você. Hoje esse casal é um referencial. Esse casal é uma fonte de bênção. Hoje eles podem ir para a China, eles podem ir para um deserto, que lá eles vão florescer. Por quê? Porque eles são a própria bênção. Porque eles beberam da água que Jesus deu. E quem beber da água que Jesus dá, que é o Espírito Santo, tornar-se-á uma fonte de vida para a vida eterna. É isso que Deus promete e é isso que nós cremos e é isso que vai acontecer com você nesta sexta-feira. Você que crê que vai vir naturalmente, você vai ver acontecer coisas grandes na sua vida. Graças a Deus. Quando todos os recursos e tentativas se esgotam, é comum você ouvir que não tem mais jeito. Mas, se de um lado o mal tenta te convencer dessa frase, o Senhor Jesus garante o contrário. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Qual o problema da sua vida que parece não ter mais solução? Escreva numa folha esta promessa, Marcos 9, 23, e em seguida estas palavras: tem jeito para. E abaixo todos os problemas até então sem solução. E leve com você nesta sexta-feira ao Templo de Salomão ou em uma Universal. Às 7, às 10, meio-dia, 15 ou às 20 horas. No dia do Tudo é Possível ao que crê. Jéssica Menezes chega a este mundo marcada para sofrer. Eu vim de um lar totalmente destruído, porque eu fui gerada através de um relacionamento que minha mãe teve que não foi sério. E eu cresci com ela contando para mim que o meu pai tinha me rejeitado, né? E aí, pouco tempo depois, ela entrou em um outro relacionamento e ele não gostava muito de mim, né? Apanhava muito. Qualquer coisa era motivo para mim apanhar. Ele me agredia ao ponto de eu ter que parar no hospital. Então, isso foi fazendo eu crescer já
uma criança muito traumatizada, cheia de complexos. Na época, eu já estava com 14 anos, ele tentou abusar de mim sexualmente. E ali, para mim, foi o meu fim, porque eu nunca tinha imaginado passar por aquilo, né? Eu passei a ter muito nojo de mim. Então, para mim, foi muito difícil lidar com aquilo. Então, eu me senti mais culpada ainda, porque teve pessoas na família que não quiseram acreditar. Então, eu me vi sozinha naquela situação. Depois, né, desse momento, houve outras tentativas e eu não tinha paz nem para dormir mais. Eu tinha medo de acordar no meio da noite com alguém tocando em mim. E aí foi aí que eu decidi sair de casa. A adolescente, neste ambiente que a assombra, vê a rua como a sua rota de fuga. Por isso, procura refúgio na casa de familiares e amigos e só encontra mais e mais decepções. E foi aí então que eu entrei no mundo das drogas, né? E comecei a frequentar muitas festas, baladas. E aí me afundei de vez. Mas não adiantava, porque eu só me envolvia com gente que não prestava, com más amizades, ficava com vários rapazes, mas no final de tudo, quando amanhecia o dia, eu estava com aquele vazio, né? E na época eu já estava trabalhando, só que eu gastava todo o meu salário com bebida, com droga, eu não tinha nada, sabe? E eu achava que eu nunca ia ser ninguém, porque era o tempo todo a família, as pessoas que eu convivia falando, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai ser nada. E eu tive muita vontade de morrer, né, por conta de todas essas situações. E aí eu tive um problema na empresa, na época que eu trabalhava, tinha perdido uma meta lá, eu perdi bastante dinheiro. E nesse dia eu saí revoltada da empresa. Aí eu falei, quer saber? Já que minha vida não serve para nada mesmo, então eu vou me acabar de usar drogas. E o que muitos chamariam de azar, para Deus era a oportunidade de se apresentar a Jéssica. E aí eu fui encontrar alguns amigos, né, para usar droga com eles, como eu sempre fazia. Só que aí nesse dia eu acabei dormindo no ônibus. E quando eu acordei, eu já tinha passado do local onde eu ia descer. E aí eu vi várias pessoas descendo e quando eu olhei eu vi que elas estavam entrando na igreja. E aí na hora me deu uma vontade grande de usar o banheiro, eu ia até descer em outro ponto, mas eu não resisti, acabei descendo e entrei lá mesmo. Só que eu entrei super rápido porque eu não gostava de igreja, né? E principalmente a Universal, porque eu ouvia várias críticas, né? Que a igreja roubava, que lá eles iam tirar tudo que a gente tinha, eu não tinha nada, nada. Mas eu não gostava. Então eu entrei bem rápido na igreja porque eu não queria que ninguém me visse lá. Só que aí um senhor, quando eu saí do banheiro, ele me abordou e me fez o convite para eu participar da reunião. Eu lembro que eu saí do banheiro, quando eu entrei no salão da igreja, eu senti como se fosse um alívio, uma paz. Eu senti algo diferente. E foi aí que o pastor ele convidou para voltar na igreja novamente, na segunda-feira, e eu acabei aceitando vir. Só que quando foi no final da reunião, aí ele foi lá e leu aquele versículo, né, que fala que aquele que não tem o Espírito de Deus, esse não é dele. E aí na hora que o pastor falou aquilo, eu me revoltei, porque eu falei, meu Deus, até aqui eu vou vir na igreja e só porque eu não tenho esse Espírito, então quer dizer que eu não sou de Deus, então quer dizer, nem Deus quer saber de mim. E aí eu lembro que dentro de mim eu falei, olha Deus, eu vou vir nessa igreja, e se minha vida não mudar, eu vou voltar para o mundo, eu vou fazer pior, porque eu já não aguento mais ser rejeitada, ser tratada mal pelas pessoas, sabe? Ninguém acreditava em mim. E foi aí que eu tomei a decisão de vir. Então eu vinha quieta, não contava para ninguém, porque eu ainda tinha vergonha, ninguém sabia que eu frequentava. Finalmente, Jéssica encontrou abrigo. Aquele que cuidaria de suas feridas sem deixar marcas. Eu entendi que eu precisava matar, né, aquela velha criatura, me batizar nas águas e passar a ter uma vida com Deus. E aí nisso virou o ano, né, que na época eu cheguei, era um final de ano. E aí eu lembro que na época foi o Bispo Macedo que fez a reunião lá. Foi pregado, né, para nós que a gente iria agir igual duas mulheres na Bíblia, né? A primeira foi aquela que ela ficou importunando o juiz para que esse juiz viesse julgar a causa dela.
E a outra foi a que se humilhou para Jesus, né? Que pediu que ele pelo menos desse as migalhas da mesa para ele. E aí eu comecei a orar, me humilhar, exatamente como toda a igreja estava fazendo. E aí teve um momento que o bispo ele pegou e ele falou que agora que a gente já tinha se humilhado, agora a gente ia fazer igual a outra mulher, a gente ia pedir para Deus fazer justiça na nossa vida. E aí eu lembro que nessa hora eu não consegui falar. Eu não consegui, porque naquele momento eu entendi, eu falei, meu Deus, mas como que eu vou pedir justiça para o Senhor se eu não sou justa? Eu não sou, eu tenho tanta raiva ainda, guardo tanta mágoa, tanto ódio das pessoas que me fizeram mal, eu não posso pedir justiça. Mas aí eu pedi para ele me perdoar. E aí ali, naquele momento, eu tomei a decisão de perdoar também essas pessoas. Algo que eu achei que eu nunca ia conseguir fazer. E foi tão forte, porque na hora que eu tomei essa decisão, parecia que tinha saído um peso enorme de cima de mim, um peso, sabe? Parecia que eu tinha começado a enxergar tudo de uma forma diferente. Saí da reunião leve, feliz. Foi totalmente diferente, né? Eu era muito egoísta, eu já não conseguia mais agir dessa forma. Eu comecei a pensar nas pessoas, a ver o lado delas, né, também. O meu jeito, sabe? Eu comecei a perceber que eu já não era mais aquela pessoa complexada. Qualquer coisa me deixava nervosa. Aquele vazio, ele já não existia mais. E aí eu continuei perseverando. Com anseio pelo Espírito Santo, o qual a despertou desde o início. Passaram-se alguns meses e ali estava o grande dia. Eu me preparei, né? Me preparei assim desde a hora que eu acordei até a hora de chegar na reunião à noite para participar. E na época eu estava lendo aquele livro Nos Passos de Jesus. E aí no livro fala exatamente isso, que quando a gente está buscando o Espírito Santo, a gente não tem que se preocupar com mais nada. Então, quando eu cheguei na reunião, eu estava com isso na minha cabeça. E essa reunião foi diferente, porque toda vez que eu ia buscar, começava a vir um monte de coisa na minha cabeça, eu não conseguia me concentrar. Mas dessa vez, não. Né? Eu consegui falar com Deus, eu consegui agradecer Ele, louvar Ele. E aí, nesse momento, né, que começou a busca, eu vi que já estava acontecendo algo diferente. E aí, naquele momento, eu passei a ter certeza. Eu percebi que Deus, Ele estava me aceitando e que eu pertencia a Ele. E ali eu venci, né, esse sentimento de rejeição que eu tinha. E desde então foi tudo diferente. Nesse dia eu recebi a certeza da minha salvação. Minha vida mudou totalmente, a minha forma de me relacionar com a minha família, né, além de ter perdoado. Hoje, graças a Deus, nós temos uma boa convivência. Depois de um tempo, eu tive a oportunidade de conhecer o meu pai, que eu achei que nem estava vivo, mas estava sim. E aí, obviamente, eu já o tinha perdoado, né? Hoje eu convivo muito bem com ele, não tenho mágoa, não tenho nada. A gente se dá muito bem. Consegui me formar, ter uma profissão. E o principal é o Espírito Santo, né? Essa paz, essa alegria. Mas aonde eu tô, né? Essa paz, ela tá comigo. E a igreja, ela fez total diferença também nisso, porque muitas coisas, até a nível de criação, de educação, eu aprendi na Igreja Universal. Depois desse dia que eu recebi o Espírito Santo, eu vivo em parceria com Deus. Quem guia, quem dirige a minha vida é Ele. Então as coisas dão certo, as coisas, aonde eu ponho a mão eu vejo as coisas acontecendo, as coisas dando certo, mas por quê? Por conta dessa parceria que eu passei a ter com Deus. É uma maravilha, né? Você que está assistindo aí do outro lado, é incrível. Como que pode uma pessoa condenada ao inferno desse mundo ter a sua vida transformada, completamente transformada? É a Igreja Universal que transforma as pessoas? Claro que não. É o homem? Claro que não. Quem é que faz essa transformação? É a palavra de Deus que não volta vazia para aqueles que creem.
aqueles que obedecem lá. Então, quando você, por exemplo, nós estamos convidando as pessoas para amanhã, ou melhor, para esta sexta-feira, as pessoas que creem, colocar no papel o versículo ou a referência do versículo que fala tudo é possível ao que crê, e embaixo escrever assim, eu creio, os meus problemas são esses. Aí coloque embaixo, faça uma lista do que você está vivenciando, daquilo que é impossível para você resolver, aquilo que o dinheiro não pode resolver. Faça uma lista, coloque ali no papel e traga nesta sexta-feira, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, e você venha com essa fé, ainda que essa fé seja insignificante, pequenininha. Minha amiga, meu amigo, a fé não precisa ser grande, média, ela precisa existir e ela está aí com você. Quem crê, vem. Quem não crê, não vem. Se você vier, é porque você crê. E se você escrever os problemas seus nesse papel e trouxer, você está mostrando que crê em dobro, porque você está trazendo todo o bagulho, todo o pacote de problemas que você vive para colocar no altar de Deus. Essa é a proposta de mudança de vida. Deus quer mudar a sua vida. Se ninguém crê em você, acredita em você, pelo menos um pouquinho só, dá um crédito ao Senhor Jesus. Ele disse, tudo é possível que crê, inclusive a transformação da sua vida, você ser uma nova criatura, como o caso da Jéssica. Vamos assistir mais um testemunho de outra pessoa que teve a sua vida completamente transformada porque creu e obedeceu. Vamos assistir. Observe este sorriso. Bonito, não é mesmo? O nome dele é Carlos Gabriel. Ele tem um grande sonho, ser veterinário. Mas para contar o seu presente e o seu promissor futuro, precisamos voltar ao passado. Durante 6 anos eu fui viciado nas drogas. Pornografia, cocaína, maconha, lança-perfume, doce, bala, cigarro e tudo que tem direito. Eu comecei aos 12 anos, eu tinha um complexo de inferioridade e para poder chamar mais atenção eu comecei a me envolver com cigarro, com lança-perfume. No começo era algo bom, mexia com o meu ego, eu me sentia o super-homem, eu me sentia incluído finalmente em um grupo de pessoas que eu achava que queriam o meu bem. Então eu fui me aprofundando cada vez mais. Comecei a fumar maconha e aos meus 14 anos conheci a cocaína. A cocaína causava um êxtase absoluto em mim. Quando eu descobri a cocaína, aí sim eu falei, agora eu sou feliz. As prioridades de Carlos Gabriel nesse momento eram pensar somente no que poderia viver, no que poderia sentir. Eu cheguei até a pensar que após o arrebatamento eu poderia viver apenas com a cocaína. Que a cocaína ela me deixava sem medo, a cocaína ela me encorajava a chegar nas meninas, me encorajava ao crime, a traficar. A cocaína ela tem esse poder, vamos dizer assim, de mexer com a sua mente. Ela te leva no céu e depois te leva no inferno quando acaba. E caso não acabe, para aqueles que têm condição de manter o vício, ela vai te levar à morte. As tentativas de fugir dessa escuridão eram sempre frustradas, ficando cada vez mais refém dela. Só ficava na rua, largado. O relacionamento com minha mãe, eu sempre fui muito amigo dela, ficou terrível. Ela me colocou para morar fora de casa, porque realmente não estava dando conta, eu quebrava o que tinha pela frente, eu me estressava muito fácil, às vezes ela não queria deixar eu sair, eu pulava o portão e era terrível. Eu morei na rua, não conseguia ter amizade com as pessoas que realmente gostavam de mim, eu sentia repúdio por elas. Eu queria estar somente com aquele grupo que me levava ao crime, que me incentivava. Eu achava que eu ia ser uma melhor, eles me incentivavam aquilo. Eu não pensava em uma profissão, em ser alguém, em ser alguma coisa. Para mim, se eu pudesse
Em um minuto sentir o meu ego, o meu orgulho lá em cima já era o suficiente. Mas eu já tinha experimentado de tudo, já tinha feito de tudo. E eu vi que se eu passasse dali, realmente era o cemitério, o meu futuro. Essa palavra futuro, a quem ela pertence? Seria a Deus, como dito popular? Ou às nossas próprias decisões? Eu reconheci que eu precisava de ajuda. Foi numa oportunidade, num domingo, que eu cheguei numa reunião na Igreja Universal às 18 horas. Eu estava drogado, tinha acabado de fumar maconha e o pastor pregou explicando o que era a Santa Ceia, que era o corpo de Cristo. E não importa o que eu tinha feito, eu podia estar drogado, eu podia estar bêbado, mas se eu quisesse, naquele momento, me render ao Senhor Jesus Cristo, Ele mudaria toda a minha história, Ele me daria uma perspectiva, Ele mudaria a minha mente, Ele ia me fazer feliz, mesmo sem eu ter que fazer aquelas coisas nojentas que eu fazia. Então eu decidi me humilhar, ir até o altar e fazer uma oração sincera e participar do corpo de Cristo. Eu senti um alívio no meu coração. Eu estava sob o efeito da droga, mas quando acabou a oração, eu me senti diferente já. Eu era muito mentiroso. Então eu falei com Deus, eu não posso ser assim, eu tenho que chegar, eu tenho que fazer diferente. E eu decidi me entregar totalmente. E através das pregações, através da leitura da palavra de Deus, da Bíblia, eu comecei a entender que aquilo não agradava a Deus e aquilo já estava fazendo mal para mim. Então eu decidi largar tudo. Me aproximei do altar, me aproximei das pessoas de Deus, me aproximei daquilo que poderia de fato me levar até uma comunhão com Deus. Mas quando eu ouvi falar do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele entra em mim, assim, a mente de Deus em mim, não havia mais sentido na minha vida viver sem o Espírito Santo, porque eu queria ser salvo. E sem o Espírito Santo eu não ia conseguir permanecer a caminho da vida eterna. Então não fazia sentido trabalhar, ser bem sucedido, ter mulheres, ter outros prazeres, ter uma família abençoada, se o Espírito Santo não estivesse dentro de mim, eu não conseguisse. Porque era Ele mesmo que ia proporcionar todo o resto em volta a ser bem sucedido. Então passei a buscar com todas as minhas forças. E aí foi a plenitude de Deus sobre mim. Veio uma alegria imensa no meu coração. Veio uma paz imensa na minha mente. O meu espírito se encontrou com o Espírito de Deus. Eu consegui entender a vontade de Deus. Consegui entender o que Deus queria para mim. A minha mente abriu, clareou e eu consegui ter força. Eu comecei a ser uma pessoa serena. Eu que antes era um cara explosivo, ansioso, passei a ser calmo, passei a ter controle sobre as minhas ações. Foi a perfeita paz de Deus dentro de mim, o amor em querer ajudar as pessoas, em querer falar do Senhor Jesus. Eu queria contar para todos, principalmente para os que estavam passando aquilo que eu tinha passado, porque antes eu não tinha perspectiva. Então eu procurava falar do Espírito Santo, procurava falar que não é a religião que muda, não é a igreja A, B ou C, mas é o Espírito Santo que muda, é entender o que está escrito na Bíblia, é a palavra de Deus que liberta, que muda, que salva e te faz ter paz e a plenitude. Eu entendi que Deus dentro de mim, como que eu posso tomar uma escolha errada? Se Ele vai estar dentro de mim, não tem como eu tomar essa escolha errada. Foi o melhor caminho. Se eu morrer hoje, eu vou em paz com Ele. E eu sei que se eu continuar vivendo, priorizando Ele, Ele vai priorizar a mim. O Espírito Santo é tudo. O Espírito Santo traz a felicidade que ele nunca vai ter na cocaína, na maconha, no tráfico, com meninas. O Espírito Santo traz a alegria, traz a paz. É Deus dentro da pessoa. Não tem como Deus dentro da pessoa, a pessoa ser triste. Impossível. Muito bacana. Poxa, a mãe dele deve estar orgulhosa dele. E muito mais, o próprio Deus se sente assim realizado com ele. E é o que Deus quer fazer na sua vida. Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quer dizer, ele garante, ele não diz assim, talvez, vou pensar, não. Todos podem ser, inclusive você. Você pode estar incluído. Qualquer que tenha sido a sua vida ou esteja vivendo você, não importa, você é convidado. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E então encontrareis descanso para quê?
para as vossas almas. Uma depressão é uma alma perturbada, desorientada, no escuro. Mas quando essa alma vem a Jesus, ele dá o livramento, ele dá descanso. Minha amiga, meu amigo, nesta sexta-feira, venha fazer uma prova desse texto aí. Venha provar a palavra de Deus. Você tem fé para isso? Nesta sexta-feira, qualquer hora do dia, a reunião tem os seus horários, mas se por acaso você chegar fora do horário, vai ter gente lá para atender você, orar por você e orientar você.